Amém? Nós continuamos falando de promessas, né? E hoje, que Deus nos ensine um pouco mais além daquilo que Ele já tem nos ensinado até aqui. E hoje nós vamos meditar lá em Gênesis capítulo 3, no verso 1, um texto muito conhecido nosso, que fala da queda do homem. Gênesis 3, a partir do verso 1 até o 24. E o título dessa mensagem hoje é: As vozes que ouvimos interferem nas promessas de Deus. As vozes que ouvimos interferem nas promessas de Deus. As vozes que ouvimos interferem nas promessas de Deus. E nós vamos ver aqui ao longo que muitas são as vozes que nós ouvimos ou podemos ouvir. E foi o que aconteceu exatamente aqui com o casal, com Adão e Eva, e a partir de Eva, que ela ouviu uma voz errada, uma mensagem falsa, né? E já falando de mensagem falsa, é interessante, porque nós vivemos um tempo de muita notícia falsa, de uma coisa chamada fake news, né? Em inglês, fake news, fake falso, news notícia, notícia falsa. E eu entendo a partir daqui, salvo algum engano, que o que aconteceu aqui na queda do homem foi a primeira fake news na Terra. Primeira fake news na Terra. Pode comer, seus olhos vão se abrir e você vai ser igual a Deus. Deus sabe que se você comer, isso vai acontecer. Mentira. Mentira. Então, uma informação falsa. E o que está no centro do fake news, ou da notícia falsa, da notícia falsificada, é a mentira. Meia verdade é mentira. É mentira. E aí nós vivemos um tempo de muitas fake news. Acho que nunca na história da humanidade as notícias falsas elas imperaram tanto quanto nesse tempo. Até porque nós vivemos um tempo agora que os meios de comunicação se ampliaram e se popularizaram. Qualquer pessoa, com raríssimas exceções, tem um celular, que tem um Zap, tem um Face, que você pode passar uma notícia. Tem as crianças, né? Todas têm. E aí muitas vezes a gente recebe uma informação e não checa. E aí reproduz uma informação falsa. Então, primeiro que nós temos que aprender é checar as fontes. Nós vamos entrar no texto daqui a pouco, mas se Eva tivesse cuidado de prestar atenção na fonte, então nós temos que checar a fonte. Quem falou? Da onde vem a informação? Porque quando nós checamos a fonte, provavelmente nós vamos chegar à motivação. Qual a motivação que uma pessoa, que uma empresa divulga falando mal de uma outra empresa? É domínio de mercado. Se eu for denegrir a imagem do meu concorrente, vai sobrar mais espaço no mercado. Isso pode se dar em qualquer esfera da vida, até com relação a romance. A moça se namora por um rapaz, aí a outra está de olho lá também, aí começa a destacar defeito, coisas que ele não faz. Aí depois ela se aproveita disso. Então isso pode se espalhar em qualquer esfera da vida, não somente nesse contexto espiritual.
mas em qualquer contexto é mentira. E nós sabemos, lá em João 8,44, quem é o pai da mentira. E nós vamos poder falar um pouco mais disso aqui. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos lhe agradecer por essa manhã, pela oportunidade de compartilhar mais uma vez, de meditar mais uma vez na Tua Palavra. Nos ensina, Senhor, a respeito da Tua Palavra, verdades que estão contidas na Tua Palavra. Senhor, por favor, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a entender a Tua Palavra e a viver a Tua Palavra e desfrutar, Senhor, e viver as Tuas promessas. Em nome de Jesus, amém. Amém? Vamos lá para o nosso texto, então. Gênesis capítulo 3, a partir do verso 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não como nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia que dele comerem, seus olhos abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde você está? E ele respondeu: ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldito é você entre todos os rebanhos domésticos, entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Por inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher lhe declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez, com sofrimento você dará à luz filhos, seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvido à sua mulher e comeu do fruto da árvore a qual lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, você terá que alimentar-se das plantas do campo com o suor do seu rosto. Você comerá o seu pão até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele, com elas vestiu Adão e sua mulher. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e coma e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia guardando o caminho para a árvore da vida. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Isso foi uma das consequências da ação do diabo, da ação maligna, da primeira fake news da terra. E aí, eu fazendo uma breve pesquisa sobre as fake news, voltando no tempo, eu creio que essa realmente é a primeira, lá no início de tudo.
Mas ao longo da história existiram fatos marcantes a partir de notícias falsas, a partir de fake news. O imperador chamado Marco Antônio, que se casou com Cleópatra, correu a notícia falsa, chegou uma notícia falsa para ele que ela havia morrido, e por conta disso ele se matou. Só que era mentira, e ele se matou. Isso 30 anos antes do nascimento de Jesus. E aí lá em 1800, século XIX, quantas mentiras aconteceram, mentiras históricas ao longo da história da humanidade. Isso vem se perpetuando. Só que toda mentira, ela traz consequência. Toda mentira traz consequência. E como na visão popular, ela não vai longe, porque mentira tem perninha curta, né? Uma hora ela vai ser descoberta. Pode levar tempos, mas uma hora ela vai ser descoberta. E todo um castelo, toda uma história, toda uma vida que foi construída em cima da mentira, ele vai ruir quando essa mentira for descoberta. Aí tudo aquilo que foi construído se perde por conta da mentira. E voltando aqui ao título da nossa mensagem, as vozes que ouvimos interferem nas promessas de Deus. Então, nesse texto aqui, a gente vê que, primeiro, Deus fala com o homem e com a mulher. Deus disse, Deus falou, não coma. Ainda houve um acréscimo da parte dela lá. Além de distorcer, ainda houve um acréscimo por parte do diabo e pela parte dela. Então, a primeira voz que ela ouviu foi de Deus. Depois ela ouviu a voz do diabo. Então, no meu entendimento, nós podemos ouvir vozes vindas de 4 fontes. Nós podemos ouvir a voz vinda de Deus, tendo Deus como fonte, e a Bíblia é repleta disso, né? E disse Deus, né? Deus é a primeira fonte de uma revelação, e a revelação verdadeira. A segunda é o diabo, como nós vemos aqui. O diabo também fala, ele usa pessoas para falar, nós vamos ver aqui. A terceira forma de ouvirmos são as outras pessoas, aqueles que falam conosco, com os quais nós interagimos. E a quarta forma, ou a quarta fonte, somos nós mesmos. Deus fala, o diabo fala, o outro fala, mas eu também falo comigo. E de que maneira eu falo comigo? Através dos meus pensamentos, através dos meus sentimentos dentro do meu coração. E aí nós vamos ver mais na frente que essa fonte do coração nosso, ela não é segura. Porque Provérbios 4:23 diz que enganoso é o coração. E como nós nos enganamos a partir do coração? Ou como queremos nos enganar? Está claro ali na nossa frente. Mas pelo coração, olhando pelas lentes, somente pelas lentes do coração, nós podemos nos enganar. Ou nos deixar enganar. Ou querer ser enganado. Ou como uma expressão popular antiga, não tão antiga, que dizia: me engana que eu gosto. Me engana que eu gosto, né? Então, você pode gostar de ser enganado. E esse gostar de ser enganado vai levar ao sofrimento. E o sofrimento, nesse sentido, tem nome, é masoquismo. É gostar de sofrer.
Isso é doente, isso não é saudável. Então, a primeira voz que nós devemos ouvir é a voz de Deus. Essa é a principal voz que nós devemos ouvir. Eu separei um texto aqui, tem muitos textos que a gente pode ouvir referente à voz de Deus, mas vamos ver lá 1 Samuel no capítulo 3, no verso 1 ao 10. E aqui nós vamos ver o chamado de Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3, do verso 1 ao 10. Diz assim: o menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: estou aqui. E correu até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Eli, porém, disse: não o chamei, volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou: Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui, e o Senhor me chamou. Eli disse: meu filho, não o chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez, e ele se levantou, foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou. Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino e lhe disse: vá, deite-se, e se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi deitar-se. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. Ou fala, porque o teu servo ouve. Então, nesse chamado de Samuel, a gente vê como Deus chama Samuel, e Samuel ouve a voz de Deus, e Eli o orienta, porque ele ainda não tinha essa experiência dessa revelação com Deus. E aí, quando desse entendimento, ele fala que o teu servo ouve. Coisa maravilhosa, Deus chamar, se ouvir a voz de Deus. Então, que Deus possa falar conosco, que nós possamos ouvir a voz de Deus. Deus fala conosco de diversas formas, mas a principal forma que Deus fala conosco é por meio da sua palavra. Então nós precisamos dar ouvido a Deus por meio da sua palavra, através da sua palavra, do que está escrito. Deus fala, toda a revelação de Deus, Ele nos deu. Para como nós devemos nos proceder, o que nós devemos ser, Deus fala conosco. Se você quiser ouvir Deus, e você abrir a palavra de Deus, como Deus fala. E é tão interessante quando nós temos essa experiência de Deus falar conosco, não só por meio da palavra. Deus pode usar outras formas. A natureza Deus fala. Deus fala. Nós precisamos estar sensíveis e atentos ao falar de Deus. E quando Deus fala, principalmente por meio da sua palavra, você ouve Deus com a sua palavra, e você vê claramente que Deus está falando com você, você tem esse entendimento, é uma coisa fantástica. Como diz o irmão muito amado, é inusitado. Isso é profundo, né? Quando Deus fala. E aí nós temos que estar sensíveis para ouvir a voz de Deus. Agora, não basta ouvir a voz de Deus. É preciso obedecer a voz de Deus, aquilo que Ele está falando. Deus tinha emitido aqui uma ordem.
E essa ordem foi desobedecida. Então nós ouvimos a voz, ele fala, mas nós temos que obedecer. Porque senão nós podemos ouvir e não obedecer. E nós devemos dar crédito à palavra de Deus. É Deus que falou. Se Deus falou, Deus não é filho do homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Deus falou. Então nós precisamos estar atentos à voz de Deus e o falar de Deus conosco. Essa é a fonte de informação principal para as nossas vidas. Muitas coisas poderiam ter sido evitadas na nossa vida se nós tivéssemos ouvido a voz de Deus. Eu e você, todos nós, quantas vezes nós tomamos decisões, tivemos ações, fizemos escolhas sem ouvir a Deus, sem consultar a Deus. Isso aconteceu com Josué, lá na segunda cidade, a cidade de Ai, quando ele não consultou o Senhor e foi enganado lá pelos vizinhos. Outra fake news, outra mentira, viemos de longe, pão mofado, roupa rasgada. Fake news, querido, mentira. Ele não consultou a Deus e caiu naquela armadilha. Eles pagaram o preço depois. Então nós precisamos ouvir a Deus. E se nós estivermos sensíveis à voz de Deus, nós vamos ouvir Deus em todo o tempo, porque todo o tempo Deus está falando conosco. E muitas vezes nós não percebemos. Então, as vozes que ouvimos interferem na promessa. Então eu tenho que ouvir primeiro a Deus. Mas nós invertemos, nós erramos. Então que nós possamos aprender nessa manhã que a primeira voz que nós temos que ouvir, e a fonte segura é Deus. E nós vemos isso aqui. Deus chamou o Senhor. E Deus falou com Moisés, Deus falou com José, Deus falou ao longo da história e continua falando conosco. Então nós precisamos entender isso. Para vivermos as promessas, a interferência positiva nas promessas é a voz de Deus, porque Ele sempre vai nos orientar e nos direcionar. A segunda voz ouvida aqui, nesse contexto, foi a voz do diabo. O diabo veio, falou, transvertido na serpente, enganou a mulher, fake news, e ela caiu. E essa é uma estratégia que ele usa. Ao longo da história, ele usa essa estratégia. Ele distorce as coisas, ele lança mentiras. Agora, o intento dele não é bom, porque segundo a palavra de Deus, o que ele veio fazer? Matar, roubar e destruir. E aí, quem se deixa enganar por ele, e se enganar por ele é fazer a vontade dele, está seguindo nesse caminho: matar, roubar e destruir. E muitas pessoas são seduzidas pelo diabo e se deixam levar e o servem inconscientemente. O que ele usa para atrair? A ganância, o poder, o prazer. Poder é uma coisa demoníaca, essa busca do poder, essa sedução pelo poder. Então ele trabalha nesse sentido contra o homem. E todos nós somos vulneráveis nesse sentido, somos sujeitos. Aquela mesma pessoa que se coloca numa condição de humildade, daqui a pouco ela pode mudar.
E aquele que fica rogando, eu sou humilde, eu sou humilde, eu sou humilde, na realidade ele não é. Né? E a gente vê isso. E nós podemos viver isso. Então nós temos que tomar cuidado, porque assim como ele assediou a mulher e ele teve resultado, teve êxito, ele vai fazer conosco ao longo da nossa história. E ele não desiste, querido. Ele não desiste, pode ter certeza. Ele tenta te pegar por um lado, aí ele não consegue, não funcionou, aí ele vai por outro, ele vai buscando uma situação, uma alternativa, um caminho, uma porta, uma brecha para te pegar. Ele fez isso com Jó. Servir ao Senhor com dinheiro, com todo lugar é mole. Tira dele que eu quero ver. E aí foi. Toca nele agora. Os bens foi mole. Filho é mole. Toca nele agora. E aí Deus falou, tudo bem, pode tocar. A vida dele não, mas pode tocar. Olha o limite aonde ele foi, da pressão dele para derrubar Jó. E você acha que comigo e com você ele faz diferente? E aí nós podemos cair na armadilha dele, precisamos estar atentos. Vamos ver lá Mateus capítulo 4, que a mesma situação que ele fez lá atrás, ele buscou repetir a estratégia dele, porque ele não é criativo, ele é repetitivo. E eu costumo dizer que ele só muda o endereço, a estratégia é a mesma. Mateus capítulo 4, verso 1. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos, e a seu respeito, com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e ele disse: tudo isto te darei se prostrados me adorares. Jesus lhe disse: retira-te, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor e o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. E aí ele vem trabalhar distorcendo a palavra, buscando distorcer a verdade. Está escrito. Não é assim que está. Então essa estratégia ele usou. Mas ao contrário de Eva, lá atrás, de Adão, ele não teve êxito com Jesus. Mas ele usa dessa estratégia. É a voz dele distorcendo, é a voz dele falando. E ele pode vir, e ele certamente virá, mas que nós possamos estar atentos e, a semelhança de Jesus, estarmos firmados na palavra do Senhor. O maior antídoto contra as mentiras do diabo é a palavra do Senhor. Se nós temos uma pandemia de um vírus que se espalhou na terra, uma busca por cura através das vacinas para conter esse vírus da mentira, ele veio e entrou, mas a vacina contra ele veio, e essa, querido, ela tem um efeito
100% garantido. Não é como algumas vacinas, quanto de eficácia? 50%, a outra, 70%. Essa é 100% garantida. Eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Jesus. Palavra de Deus. Então a vacina já foi liberada, está aqui na palavra, e a própria pessoa de Jesus quer a palavra. Então nós precisamos entender isso, ficar atento. Essa voz maligna, ela pode interferir na nossa promessa e pode roubar de nós a nossa promessa, ou roubar de vivermos as nossas promessas. Olha o que aconteceu com Ananias e Safira. Pedro fala: por que vocês deixaram o diabo enganar vocês, colocar isso no coração de vocês, para vocês mentirem a Deus, reter parte do que vocês conseguiram lá e deixar aqui? E aí, se nós não ficarmos atentos, nós queremos viver as promessas, amém? Vamos viver as promessas, mas precisamos ficar atentos. E aí, dentro desse contexto dele, da ação dele, da ação maligna, ele fala assim: tudo isso eu te darei se prostrado me adorar. Tudo isso te darei se prostrado me adorar. Essa é uma proposta para que Jesus negociasse o inegociável. Então, o inegociável não se negocia. E o que é inegociável? A nossa fidelidade a Deus e a nossa adoração a Deus. Isso não se negocia. Pode oferecer o que for, eu não vou adorar a outro, eu só adoro a Deus. Não era para negociar ali, não tem negócio. Com o diabo não tem negócio, não pode ter negócio. E quanta gente, quantas pessoas, melhor dizendo, quantas pessoas se aliançando com o diabo, querido, com outras pessoas, negociando o inegociável. Quanta gente deixou já de fazer aquilo que foi chamado para fazer, para estar fazendo uma outra coisa, atendendo o chamado do diabo. E se nós estivermos atentos, nós vamos ver. Isso fica claro, querido. E se nós não vigiarmos, nós podemos ser enganados e cair nessa armadilha, pela sedução do poder. Isso é sério. Isso é sério, querido. Então nós precisamos estar atentos. É fácil. É fácil, falsificar uma assinatura é fácil. Pagar por fora para conseguir um benefício é fácil. E aí, se vai pelo caminho mais fácil. Agora, quando se vai pelo caminho mais fácil e a coisa, ela gera uma adversidade, ou na linguagem popular, deu ruim, para você sair desse caminho mais fácil, é difícil. E como é difícil? É pagar, perder de vista, Sueli. Facinho assim. Jurinho, Reinaldo, baixinho, facinho assim. E a gente se perde. E aí nós vamos negociar o inegociável. O inegociável não se negocia. Olha só, essa lentilha aqui, perfeita. Poxa, estou cheio de fome, vou morrer mesmo. Tá legal, vou negociar com você.
Abre mão do seu direito de ser primogênito, direito de primogenitor. Ah, mas para que me serve isso? Eu vou morrer mesmo? Né? E aí, sem perceber, eu negocio o inegociável. Que Deus nos guarde, querido. Que Deus nos livre disso. Que nós não venhamos a negociar aquilo que não se negocia. Então aqui a gente vê como o diabo falou ali e como o diabo falou, Cristo tentou da mesma maneira, só que ele não teve êxito. Com relação a outras pessoas, vamos ver o que diz 2 Crônicas 10. Segundo livro de Crônicas 10. Essa é uma história que muito rica de ensinamento para nós, relativa a dar ouvido a outras pessoas. Segunda Crônicas 10. E nós vamos ouvir as outras pessoas. E temos que ouvir as outras pessoas. E vamos ouvir. Agora temos que ter o cuidado e o discernimento para aquilo que nós estamos ouvindo e avaliar de quem nós estamos ouvindo e como nós vamos proceder, porque isso pode comprometer. E aqui comprometeu. 2 Crônicas 10, o verso 1, diz assim: Roboão foi a Siquém, onde todos os israelitas tinham se reunido para proclamá-lo rei. Jeroboão, filho de Nebate, tinha fugido do rei Salomão, estava no Egito. Assim que soube da reunião em Siquém, voltou do Egito e mandaram chamá-lo. Então ele e todo Israel foram ao encontro de Jeroboão e disseram: teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, mas agora diminui o trabalho árduo e este jugo pesado, e nós serviremos. Roboão respondeu: volte a mim daqui a 3 dias. E o povo foi embora. O rei Roboão perguntou às autoridades que haviam servido a seu pai Salomão durante a vida dele: como vocês me aconselham responder a este povo? Eles responderam: se hoje fores bom para esse povo, e se o agradares e lhe deres resposta favorável, eles sempre serão teus servos. Roboão, contudo, rejeitou o conselho que as autoridades de Israel lhe deram e consultou os jovens que haviam crescido com ele e estavam servindo. Perguntou-lhes: qual é o conselho de vocês? Como devemos responder a este povo que me diz: diminui o jugo que teu pai colocou sobre nós? Os jovens que haviam crescido com ele responderam: a este povo que te disse: teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, torna-o mais leve. Dize: meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Pois bem, meu pai lhe impôs um jugo pesado, eu lhes formarei mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes, eu os castigarei com chicotes pontiagudos. 3 dias depois, Jeroboão e todo o povo voltaram a Roboão, segundo a orientação dada pelo rei: voltem a mim daqui a 3 dias. Mas o rei lhes respondeu asperamente, rejeitando o conselho das autoridades de Israel. Seguiu o conselho de Zóbio e disse: meu pai lhes tornou pesado o jugo que eu tornarei mais pesado. Meu pai castigou com simples chicote, eu os castigarei com chicotes pontiagudos. E o rei não atendeu o povo, pois essa mudança, os acontecimentos vinham da parte de Deus para que se cumprisse a palavra do Senhor havia falado a Jeroboão, filho de Nebate, por meio dos solitários. Quando todo Israel viu que o rei se recusava a ouvi-lo, respondeu ao rei: que temos em comum com Davi, que temos em comum com o filho de Jessé, para as suas tendas, ó Israel, cuide da sua própria casa, ó Davi. Assim os israelitas foram para as suas casas. Quando, porém, os israelitas que moravam nas cidades de Gá, Roboão continuou como rei deles. O rei Roboão enviou Adonirão, chefe do trabalho forçado, mas todo Israel o apedrejou até a morte. O rei, contudo, conseguiu subir em sua carruagem e fugir para Jerusalém. Desta forma, Israel se rebelou contra toda a dinastia de Davi e assim permanece até hoje. Então tinham 2 orientações, tinham 2 vozes. Tinham lá dos mais experientes, aqueles que serviram a Salomão. Ele não ouviu, mas ouviu os jovens. E aí a gente vê o que acontece aqui.
Então nós podemos ouvir e devemos ouvir as pessoas, mas devemos estar atentos para avaliarmos, pedirmos discernimento a Deus, orientação a Deus acerca daquele conselho que estamos ouvindo. Porque esse conselho pode não ser bom, essa voz pode não ser boa para a minha vida e me trazer um prejuízo e comprometer aquilo que Deus tem para mim. Não faça isso. Davi, quando fugia de Saul, e nós já falamos muito desse texto aqui, eu gosto muito, quando ele estava decidido a acabar com Nabal, Abigail vai ao encontro dele e fala: não faça isso. Ele ouviu a voz de Abigail e ele não fez, e ele reconheceu que aquela voz vinha de Deus, aquela orientação era de Deus. Ele falou: bendito seja Deus que te enviou, porque se você não viesse, não sobrava ninguém lá. Então, que nós possamos ficar atentos àqueles que falam conosco para o nosso bem, para o nosso benefício. Agora, não devemos fazer ouvido de mercador, querido, que as pessoas podem falar, como se diz popularmente, entrar aqui e sair aqui, e nada aconteceu. Ou, por desejo nosso, eu ouço a outra voz. E existe uma coisa muito interessante, que por experiência a gente aprende. A pessoa vem para você, Sueli, aí te pede uma orientação. Aí você dá uma orientação. Não é aquela orientação que ela queria ouvir. Aí ela vai para Simone, vai para outra orientação. Aí Simone pode estar no mesmo caminho seu, Sueli, dar a mesma orientação. E ela sai e vai para a Jô. Aí a Jô dá uma orientação de acordo com o que ela já decidiu, com aquilo que ela quer ouvir. Aí ela dá ouvido a ela. Ainda sai falando mal de vocês duas que não concordaram com ela. As pessoas fazem isso. Então toma cuidado, que existem pessoas que vão chegar a nós, queremos que nós concordemos com as coisas que elas querem ouvir ou que elas já se decidiram. Então nós temos uma responsabilidade muito grande naquilo que falamos, porque nós podemos concordar, como orientação dos jovens aqui: não faz isso não. Pô, você agora é o cara. Romário não pode ouvir isso não, né? Porque antes dele já existia alguém que achava que era o cara. Não, você é o cara, agora é você, agora é nós, é tudo nosso. Imagina a juventude translocada no poder. Pô, se seu pai foi pesado, rapaz, seja mais pesado ainda. E aí eu tenho que tomar cuidado, eu enquanto pai, eu enquanto líder, eu enquanto formador de pessoas, eu enquanto discipulador, porque aqui nós estamos na igreja Novos Discípulos, onde somos formados como discípulos e formamos discípulos. Eu tenho que ter um cuidado, para que eu não forme ninguém com a mão mais pesada do que a minha. E aí, se o pai já forçava, o filho vem e faz pior. Cuidado. Então nós temos que tomar cuidado. Tem uma importância muito grande aqui, em nós enquanto conselheiros, contra vós, para o outro, e contra aquele que recebe o conselho, a voz do outro, para mim. E aí nós temos que estar aberto a isso. E aí nós queremos ouvir aquilo que queremos ouvir. O que não queremos, não concordou comigo, está fora. Mas não é porque eu não concordo com você que eu não te amo. Não é porque eu não concordo com você que eu não quero o seu bem. Não é porque você concorda comigo ou não concorda comigo que você não quer o meu bem. Agora, precisa passar pela via da humildade. E muitas vezes nós não aceitamos porque falta a humildade. Aqueles jovens
criado com ele. Diz ali, ó, viveram com ele, criado com ele, conhecia o menino, né? Sabia que o menino, ele tinha uma tendência, né? E aí a gente pega uma carona. Vamos pegar uma carona, ele está no poder, né? Vamos pegar uma carona. Isso é muito sério, querido. Então, devemos ouvir, devemos e podemos e devemos ouvir as pessoas. Mas vamos tomar cuidado com as vozes dos outros que nós ouvimos. Eu, quando me converti, no início da minha caminhada, tinha um grupo de pessoas que chegavam para mim e começavam a colocar algumas coisas relativa a outras pessoas, relativa à igreja, relativa à liderança, né? E vinham e aquilo me fazia muito mal, porque aquilo me contaminava de tal forma que eu passava a olhar para as pessoas a partir da informação que me chegava, ou das informações que me chegavam. E por muito tempo eu fiquei assim, saía mal, ficava mal. Aí um dia, Deus me orientou e falou uma coisa comigo que eu nunca mais esqueci. E há muito tempo que eu não sinto isso. Cuidado com os que vivem na periferia. Cuidado com os que vivem na periferia. Eu falei, que é isso? Porque esses que vivem na periferia, contaminando os outros, eles nunca chegam no centro. Eles não avançam e não crescem, querido. Ou se estão no centro, eles saem do centro, perdem o centro e vai para a periferia. E aí, se você der ouvido, você pode prestar atenção, não vai. Então eu tenho que me livrar disso, para que eu cresça, para que eu avance, para que eu evolui. Por muito tempo aconteceu isso comigo, mas graças a Deus, eu aprendi de Deus. Eu falei, opa, espera aí. E aí comecei a fazer diferente, e percebi que quanto menos eu dava ouvido àquela situação, mais espiritualmente eu avançava. Quanto menos eu dava ouvido, mais eu avançava. Então, que nós possamos ficar atentos. Isso é muito sério. Me tiram informação, dar uma orientação, isso é muito sério. E aí, se não vigiarmos, a gente cai. Esses jovens chegaram ali, nada. É tudo com você agora. Ó, aperta mais um negócio aí. E aí aconteceu o que aconteceu. Por último, nós já falamos de ouvir a Deus, a voz de Deus. Não devemos ouvir a voz do diabo, devemos ouvir o outro, ponderando, refletindo. E a quarta é a nossa voz, é nós mesmos. E aí, Jeremias no capítulo 17, e nós já estamos chegando para finalizar a nossa reflexão de hoje. Jeremias 17, versos 9 e 10. O profeta diz assim: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. O coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa. Então, o nosso coração nos engana.
E aí nós podemos não ouvir Deus, podemos não ouvir o outro, mas podemos ouvir o nosso coração. E aí ser levado de forma errada pelo sentimento e agir de maneira errada e comprometer aquilo que tem para nós. Então toma cuidado. E aí Provérbios nos ensina que acima de tudo que nós temos que guardar, nós devemos guardar o coração, pois dele depende toda a sua vida, ou toda a minha vida. Então nós devemos guardar o nosso coração, para que nós não venhamos a ouvir nosso coração ser contaminado, nós darmos ouvido ao nosso coração, à voz do nosso coração e agir errado. Então nós temos que guardar daquilo que chega e que se tenta colocar no nosso coração. E se chegar no coração, e se você agir a partir do coração, acabou, a gente perde. Então nós precisamos estar atentos com relação a isso. A quem temos ouvido? Essa é uma pergunta para nós levarmos para casa hoje e considerarmos. A quem temos ouvido até aqui? Quem são os meus conselheiros? Quem são as pessoas que têm me aconselhado? A quem eu tenho ouvido? Eu tenho ouvido a Deus? Eu tenho inconscientemente, de forma errada, ouvido o maligno? Eu tenho ouvido as outras pessoas? Eu tenho ouvido o meu coração? Quais vozes eu tenho ouvido? Isso é uma pergunta para a gente levar. E a outra: a quem devemos ouvir? Então, a quem nós temos ouvido, nós vimos aqui a quem nós podemos ouvir. Agora vimos também aqui a quem nós devemos ouvir. Se queremos viver as promessas, e vamos viver as promessas, precisamos tomar cuidado a quem nós estamos ouvindo. E precisamos tomar cuidado a quem nós devemos ouvir. Isso é um exercício. Isso é prático para a nossa vida. Que essa lição fique guardada conosco. E ficamos atentos a quem nós estamos ouvindo. Quando alguém chegar, que Deus lembre essa mensagem no seu coração, na sua mente. E abra os seus olhos. Fala: opa, estou ligado. E a quem eu devo ouvir? A quem eu devo consultar? Amém? Então que essas lições, eu creio, nós aprendemos hoje. Que nós possamos ouvir a voz de Deus. Ok? Podemos ouvir a Deus, podemos ouvir o diabo, podemos ouvir os outros, podemos ouvir a nós mesmos a partir do nosso coração, da nossa vontade, da nossa motivação. Agora, a quem nós devemos ouvir? E a quem nós devemos ouvir, nós devemos pedir para a principal pessoa a quem nós devemos ouvir: fale conosco.